que hoje trouxe a palavra de Deus, gostaria que você abrisse no livro de Isaías. Isaías, capítulo 59, do versículo 6 ao 8, nós vamos ler. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor no seu coração. Se você com a sua Bíblia, põe a mão no coração. Mas nunca esqueça, sempre lembra que é o domingo de manhã que está com a sua arma. Amém, pessoal? Pessoal, antes da gente orar pedindo a Deus para falar conosco aos nossos corações, eu vou colocar um louvor. Eu gostaria que vocês refletissem nesse louvor, fazendo deste louvor a sua oração. Amém, pessoal? Amém. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso tanto contigo falar, por isso eu me lanço no altar, pois a oferta hoje aqui sou eu. Oh Deus, por favor perdoa o meu coração, errar não é a minha intenção, só que conheces o meu desejo de te agradar. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim do que vale ter tudo se eu não te der aqui. O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brotar. Eu
teu poder nesta manhã. E venha falar ao nosso coração e nos alertar sobre a tua vontade na nossa vida, Senhor. Como nós acabamos de louvar, Senhor, tudo passa neste mundo, Senhor. As propostas que o diabo tem vale para a nossa alma, meu Deus, só neste mundo, então não vale nada, Senhor. Mas a tua presença permanece. Então, Pai, eu te peço, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa, meu Deus, ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Senhor, nesta manhã. Toma a direção e repreende tudo aquilo que não é teu, que queira nos atrapalhar, Senhor, que seja lançado por terra em nome de Jesus, e que a tua presença esteja neste lugar, que não seja o homem a ministrar, mas o Senhor a nos ensinar. É o que nós te pedimos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, a pastora ainda está meio gripada aqui. Se tiver uma tosse, vocês me perdoam. Bom, eu estava acompanhando a quantidade de pessoas, né, que estão aí sendo mortas nesse confronto entre a polícia e o tráfico no Rio de Janeiro. Quem está acompanhando? Você está acompanhando? Quem está acompanhando? Se você está acompanhando, não pela Globo, tá, pessoal? Se você estiver acompanhando por todas as outras emissoras, você sabe exatamente o que está acontecendo. E aí eu vi que está morrendo gente. E está morrendo 4 tipos de pessoas. Primeiro, os policiais em serviço. Os policiais que estão indo lá para defender, né, pessoas que não conhecem. Porque o papel do policial é esse. Tirando os corruptos, né, gente? Mas a gente está falando do papel real do policial. Né? Porque corrupção tem em todo lugar. Na polícia, na política, talvez até na empresa onde você trabalha tem a corrupção. Até na empresa onde você trabalha tem aquele que quer roubar, tem aquele que quer fazer coisa errada. Né? Então, eu estou falando de um contexto certo, aí, dos policiais que de fato, né, vai defender quem não conhece. O policial não está ali para defender a família dele, está ali para defender a população, quem não conhece, para poder prender essas pessoas. E esses policiais estão morrendo em serviço. Morreram também traficantes, a maioria. Traficantes, criminosos, que eram as pessoas que estavam ali fazendo mal, liderando o tráfico, lutando pelo tráfico, pelo crime, que é a sua grande maioria, né? Quando a gente olha aqueles corpos no chão, inclusive sem roupa, porque eles correram lá para tirar roupa de guerra, para falar assim, tadinhos, são vítimas. E aí quando você olha, né, aquele monte de gente no chão ali, na sua grande maioria ali, tudo o quê? Traficante, criminoso, mas morreram também inocentes. Inocentes de 2 tipos. Inocentes verdadeiros. Quem são os inocentes verdadeiros? Aquele que vive naquela favela, porque não tem uma outra opção, e a pessoa está ali, e a pessoa está no meio daquele fogo cruzado, e a pessoa ali pode ser vítima de uma bala perdida, porque ela não está em confronto. Porque, teoricamente, para você não ser morto, é só você não entrar em confronto com a polícia. Mas existiu uma parcela de quem inocentemente foi pego no meio disso. E existem também os falsos inocentes. Sabe quem são os falsos inocentes? Aqueles que não são do crime. Eles não traficam, eles não roubam, mas eles apoiam. Eles são apoiadores do crime. Então morreu pessoas que apoiam o crime. E isso é tão errado quanto. Inclusive, quando a gente fala de pessoas que apoiam o crime, muitos são mães de criminosos que apoiam o crime, que apoiam o filho naquilo. Mas eu vi um vídeo, e infelizmente eu não consegui trazer o vídeo aqui, porque eu preparei a pregação ontem à noite,
E eu vi esse vídeo exatamente hoje de manhã, mas eu vou colocar no grupo da igreja, eu vou pedir para todo mundo ver. De uma mãe, e o filho está assim, ó, caído no chão, morto. E essa mãe, ela olha, ela fala assim, tá vendo meu filho? Isso daqui é resultado das escolhas dele. Essa mãe, que fez o vídeo que eu vou falar no grupo da igreja, essa mãe, ela não é uma inocente de mentira. Essa mãe é uma mãe inocente de verdade. A mãe que vai chorar, que vai sofrer pelo filho, e ela fala assim, ó, eu falei para ele o caminho, eu falei para ele de Jesus, eu falei para ele sair disso, eu orientei, eu ensinei. E ele escolheu e decidiu por esse caminho. E aí, quando a gente vê tudo que está acontecendo, esse monte de gente morta e tudo mais, eu falo, poxa, mas quem errou de fato? Quem errou aqui, nessa história onde tem tantos mortos, nessa guerra, né? Vou chamar de guerra, gente, né? Porque é uma guerra. Quem errou? E aí a gente percebe que errou os que escolheram trilhar o caminho do mal. Escolheu quem errou, quem escolheu trilhar o caminho da morte. É engraçado que sempre que uma pessoa escolhe o caminho da morte, ela respinga sangue nas pessoas ao redor dela. Foi o que aconteceu com esse traficante que eu acabei de dar exemplo. Ele morre, culpado, mas aí ele respinga sangue na mãe que não tinha o quê? Não tinha culpa. Respingar sangue, né? Olha só, quando uma pessoa ela toma uma atitude errada, pode ver, um filho vai preso, quem é que chora? Não, a mãe chora. A dor sempre vai alcançar, além da própria pessoa que tomou a decisão errada, que fez a coisa errada. A dor, ela sempre vai alcançar pessoas ao redor que acabam pagando preço. Inclusive os que foram mortos, por exemplo, inocentemente numa bala perdida. Porque se não existisse o tráfico, não ia precisar existir o confronto. Gente, sempre respinga. Sempre vai respingar. Sempre que você toma uma atitude errada, respinga nas pessoas ao seu redor. Isso em todos os aspectos, tá? Estou usando esse exemplo. Mas você decide sair da presença do Senhor e ir para o mundo, você respingou sobre os seus filhos. Você respingou sobre a sua família. Porque você era a porta para Jesus entrar na sua casa. Essa porta foi fechada. Então, primeira coisa é você já entender isso. E existe, gente, um preço. Existe um preço que paga quem errou, paga as pessoas que foi respingada, as pessoas que estão ao seu redor. E esse preço é o preço de escolher o caminho da morte. Gente, são dois caminhos. São dois caminhos. O da morte e o da vida. Só existem esses dois caminhos. E vamos ver quem adivinha. Eu vou colocar agora a palavra, essa palavra eu vou pedir para você abrir em Isaías, mas eu vou colocar aqui também na tela. Vamos ver se você adivinha se essa palavra que nós vamos ler retrata o caminho da vida ou da morte. Vamos ver se você adivinha. Vamos lá? As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de pecado. Nos seus caminhos há ruína e destruição.
Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, né? Veredas são caminhos tortuosos. Quem anda por elas não conhece a paz. Essa mensagem, ela retrata o quê? O caminho da morte ou da vida? Da morte. Ela retrata como é a vida da pessoa que decidiu trilhar o caminho da morte. Como que é a pessoa que fez essa escolha? E no meio de tudo isso que está acontecendo, me deparei com um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, tá certo? Essa é a minha vida que eu queria viver. Dá palpite? Eu queria que meu filho crescesse nisso aqui. Entrei com bagulho e fiz o que eu tinha que fazer. Mas hoje meu sonho era poder sair. Nunca levei minha menina no shopping. Meu filho nunca curtiu uma praia comigo. Já após eu tô correndo da bota. A pior coisa que eu fiz foi virar bandido. Falei, tá tudo ligado na minha, conhece meu vulgo, minha identidade. Se eu largo o fuzil, é minha filhinha. Quem é que defende minha integridade? Agora já era. A mulher é vera, nossa vida é severa, mesmo se tiver albergue, eu tô até o final. Não adianta plantar com a mão cheia de sangue e depois querer colher uma vida normal. Minha mulher disse que quer ir embora. Minha mãe não se aguenta, quando eu me vi, ela chora. O pai sempre diz que eu não tenho filho bandido, mas eu sei que no fundo ele ainda vai. Mas tu tem medo de outra coisa? O único medo é o sofrimento eterno. Ver minha alma sem Deus, eternidade no inferno. É ver Cristo chorando por eu ter me envolvido, dizendo: eu quis te salvar, mas você não me ouviu. Morri para te libertar e tu foi refém do prazer. Mandei profeta te avisar, mas adiantou de quê? Quantas chances eu dei, mas você não quis saber. Você pensava em matar, pensando que nunca ia morrer. Por isso que em meio à tristeza a gente encontra alegria. Pode ser que esse dia seja... Agora a vida acabou. E eu juro que não sabia que essa seria minha última poesia. Eu me deparei com esse vídeo no meio de tudo isso que a gente está passando. E ele fala algumas frases aqui. Ele fala algumas frases que eu quero trazer aqui para a gente pensar. Ele fala: essa não é a vida que eu queria viver. Ele começa falando: essa não é a vida que eu queria viver. É a vida que ele não queria viver. Quantas vezes a gente está nessa situação de viver uma vida que a gente não quer viver? Quantas vezes lá atrás a gente falava: poxa, é o fim. Quando antes de eu ter Jesus, estava na vida que eu não queria viver. A gente passa um monte de situação terrível que a gente não queria viver. Aquilo que a gente estava vivendo. Bastava uma decisão, mas essa decisão demorou para vir. Às vezes a pessoa não quer viver naquela vida, mas ela também não quer tomar uma decisão. Se você não toma uma decisão, não adianta nada. Você sai da vida errada se você não toma uma decisão. Tem gente que vive num pecado e ela não gosta. Ela fala assim: caramba, eu só peco, eu só falho, só porque não volto com Deus. Não deveria ser assim. Ela vive uma vida se lamentando, mas ela não toma uma decisão que ela precisa tomar. Ele fala assim, ó: Deus me livre, meu filho, crescer nisso aqui. Mas criança, ouve conselho ou vê exemplo? Criança vê exemplo.
pessoa que a pessoa assim, ó, o pai bebia e falava assim, ó, nunca beba isso. Usava droga e falava pro filho assim, ó, nunca coloque isso na sua boca, porque eles são filhos, mas ele é usuário. Quem já viu? Quem já viu? Olha quanta gente. Levanta a mão alto para ver. Olha isso, gente, olha ao seu redor. Todo mundo já viu. Alguém que falava para o filho, não faça isso. Mas o filho vê exemplo, não ouve conselho. O pai que bate na mãe, não adianta ele virar para o filho e falar, você tem que respeitar a sua mulher. Ele vai falando algumas coisas, ele fala, meu sonho é poder sair. Meu sonho é poder sair. É engraçado que a pessoa, ela está livre. Eu vou falar, por exemplo, dos adolescentes da igreja. Ele está livre, ele está fora da vida errada. De repente ele decide entrar no pecado, ou na vida do crime, ou na vida errada. E aí depois que entra, qual é o sonho? Sair. O que era mais fácil? Não ter entrado, né? Se você não tiver a decisão de permanecer na decisão certa, você vai ter que ter muito mais força para voltar para essa decisão certa depois. Começa por aí. Ele fala assim, ó, nunca pude levar a mulher no shopping. Nunca pude levar o filho para a praia, porque dia após dia eu vivo fugindo do golpe. Ele fala, dia após dia vivo fugindo. Olha a situação. Olha a situação. Uma coisa normal. Você ir aonde? No shopping. Você ir numa praça, você ir poder ir para uma praia, poder viajar. Uma situação que é para ser o quê? Normal. Mas quando você toma uma atitude errada, você perde até as coisas mais simples. Você não perde só coisas grandiosas. Você perde coisas simples que talvez você tenha hoje e não dá valor. E só vai dar valor quando perde. Só vai dar valor quando perde. Você consegue entender isso? Ele fala assim, ó, pior coisa que fiz na vida foi virar bandido. E aí ele retrata o medo que ele tem de matarem a filha dele. Quem aqui tem filho? Tem filho? Imagina você viver com medo de perder esse filho. Mas mesmo assim ele toma a decisão de entrar neste lugar, onde todo mundo já sabe que é um lugar que vai levar você, porque mesmo que ele não tenha visto ainda acontecer na vida dele, ele já viu acontecer na vida dos outros. Gente, guarda uma coisa no seu coração, é melhor você aprender com o exemplo do outro, mesmo que seja um exemplo mau, de como não ser, de o que você não deve fazer. É melhor você aprender com o erro do outro do que você pagar na pele. Aprende, eu sempre falo isso para os jovens, cadê os obreiros? Eu falo isso para os obreiros desde quando os obreiros eram os adolescentes, já não é? O que eu falo? Aprenda com o erro dos outros, porque dói menos do que aprender com os seus próprios erros. Que coisa! Que coisa! E aí ele fala assim, ó, não adianta plantar com a mão cheia de sangue e depois achar que vai colher uma vida normal. Olha o que ele fala. Ele está falando ali do traficante mesmo, né, em si ali. Não adianta. Você quer plantar com a mão suja de sangue e achar que a colheita vai ser uma colheita normal? Sabe que engraçado? Ele está ali sonhando em ter uma vida normal. Você já agradeceu pela sua vida normal? Ou você sabe mais é reclamar das coisas? Ele está ali, ó,
sonhando em ter uma vida normal. E talvez a sua vida seja normal. E sabe o que você acha? Chato. Sabe o que você acha? Comum. Simples. A vida normal, sabe? Você acordou hoje, não teve uma confusão na tua casa, você não veio fugido para a igreja, você não teve que chegar aqui chorando porque alguém da tua casa morreu. A vida normal. Aquela que você levanta com a sua família, se arruma, vem para a igreja buscar o Senhor. Uma vida normal, que na verdade é além de especial. Será que você tem agradecido a Deus pela vida normal que você pode ter? E ele vai falando coisas, né? Porque quando você olha aqui, eu fico pensando, o que leva a pessoa a perder tudo? Perder a paz, perder, sabe, a possibilidade de ter essa vida normal, de aproveitar a sua família, curtir a sua vida de verdade como deve ser. O que leva? Dentro da comunidade as pessoas têm uma autoestima muito baixa. E as pessoas, elas não conseguem identificar a diferença de preço e valor. E existe uma diferença drástica. Você vai ver, por exemplo, adolescentes que um dia estiveram sentados aqui, que entraram no crime, para ganhar um dinheiro, para comprar um tênis. Esse tênis foi 20. Mas eles precisam se sentir importantes. E um tênis de 20, eles não se sentem importantes com um tênis de 20. Então eles querem um tênis de 2.000, de 5.000, de 10.000. Então eu preciso roubar para poder ter o tênis. Esse tênis aqui, ó, de 20, já foi viajar comigo, já conhece outros lugares. Mas o cara quer ter um tênis de 10 mil reais que vai conhecer a pequena. É o que pode conhecer. Você consegue entender como o diabo engana as pessoas? É assim que o diabo entra na mente das pessoas. É assim que o diabo entra na mente das pessoas. É desse jeito que o diabo ele atua. Ele faz a pessoa se sentir nada, para ela achar que dinheiro é tudo. Para achar que dinheiro é tudo. O mundo vive assim. O mundo vive assim. Mas você que é de Deus, você não pode ser enganado. Vou dar um exemplo. O que é isso aqui, ó? Uma caneta. Existem canetas que custam 50 mil reais, 100 mil reais. E existe a caneta que custa R$1 ou R$2. Mas todas elas têm a mesma função. Se aquela caneta de 100 mil reais deixar de escrever, ela tem menos objetivo, né? Função do que essa caneta. Engraçado isso. Importa quem segura a caneta. Importa quem veste o tênis. Um dia até deram risada porque o presidente lá, o Bolsonaro, foi escrever. Como que pode? Absurdo. Vai escrever a posse. Olha essa caneta. Mas importa a caneta ou quem está usando? Quem está usando. Sabe o que colocaram na tua cabeça? Que o que você usa é mais importante do que quem está usando. E é assim que o diabo atua. Esses jovens entram no mundo do crime porque está nessa ideia de eu vou me sentir importante. Com dinheiro eu me sinto importante. Ele continua
falando aqui, ó, ele fala assim, ó. Os caras que entram é porque quer dinheiro fácil. Os caras que entram quer dinheiro fácil. Olha só. Muitos ali quer surpreender, né? Quer surpreender. Agora eu tenho grana, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso ter uma moto, agora eu posso chamar atenção, e aí é a decepção. É a decepção da família, e aí ele fala, mulher quer fugir, mãe que chora, pai que deserda, né? Porque o pai deserdou ele, né? Ele fala, o pai fala que não tem filho bandido, mas no fundo eu sei que ele ora. Não é isso que ele fala? Quer dizer, virou uma vergonha. Virou uma vergonha. E aí ele fala do medo de queimar no inferno. Medo de queimar no inferno. De ser a decepção de Jesus, né? Ele pensava que ia matar, mas que nunca ia o quê? Morrer. É muito forte, né? Essa parte. Achei que ia matar, mas que nunca ia morrer. Muita gente fala de falta de possibilidades, sabe? Coitados. A gente, inclusive, tem pessoas que defendem os criminosos como se eles fossem vítimas da sociedade. Coitados. São falta de possibilidade. Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma jovem que nasceu na favela. E ela é prova de que todos temos as mesmas chances, as mesmas escolhas. Olha só. Mataram os meus 2 irmãos. Sabe como? Com tiro. Sabe por quê? Porque eram envolvidos. Agora eu vou explicar um negócio. Eu perdi meus 2 irmãos pro tráfico. E eu não acredito em momento nenhum que eles eram vítimas da sociedade. Eu lembro dos nossos pais, né, tirar eles porque eram de menor, várias vezes da delegacia, né, porque não fica muito preso quando você é de menor. E eu lembro do meu pai várias e várias vezes ali, retirando, e sempre eles voltavam para aquilo. Voltavam porque se tinha comida na mesa. Não vou dizer que a vida foi sempre fácil, não, mas tinham que comer, tinham que vestir. Meu pai sempre tentando dar um pouco de melhor para eles. E por que eles escolheram essa vida? Foi porque eles são vítimas. Vítima era minha mãe, que estava sempre chorando, e meu pai, que estava sempre indo tirar eles de lá. A família que sofre, mas eles, foi só por escolha deles. Essa é a verdade. Enquanto houver aleijado trabalhando, criança vendendo bala no sinal, eu não vou acreditar que eles são vítimas da sociedade. Não estou dizendo que é certo criança trabalhar, não, e nem que é certo aleijado trabalhar. Eu estou dizendo que há outras opções. Porque o que acontece é que na favela não só tem bandido, a maioria em si é tudo trabalhador. E se tem outras escolhas, tem outras opções. E não justifica nunca você entrar no tráfico. Porque eu já falei, só tem 2 saídas, gente. Ou é debaixo da terra, ou é na cadeia. Então você decide o seu futuro. Olha essa irmã. Olha essa irmã. Essa mulher, né? Que nasceu aonde? Na favela. Coloca para mim, obreira. Não. Isso. Vamos fazer uma comparação? Olha só. Vamos fazer a comparação. Ela e os irmãos nasceram onde? Mesma casa? Mesma casa. Mesmo ambiente da casa. Nasceram no mesmo lugar, na favela. Nasceram numa mesma família. Receberam a mesma educação. Tiveram a mesma condição. Você viu o que ela falou? Não faltava comida na mesa, mesmo as coisas não sobrando, não sendo fácil. Mas nunca ninguém passou fome, apesar de passar a necessidade
porque eles passavam muita necessidade, mas não é falar assim, nossa, eu estou 5 dias sem comer, fui ali e roubei uma comida para comer, pelo amor de Deus, não é isso. Mesmo os princípios recebidos, a mesma mãe e o pai que orientou a filha, orientou também quem? Os filhos, os outros 2 filhos, os mesmos princípios. Quais princípios? Ser honesto, não roubar, não se envolver com quem não deve. O mesmo direito de escolha. O nome disso é livre-arbítrio, presente de Deus. Ele deu para você, ele deu para a pessoa do seu lado, ele deu para a pessoa atrás de você, ele deu para a pessoa na frente de você. O mesmo direito de escolha. E qual é o resultado? Escolhas diferentes. Quais foram as escolhas que ela fez? Enquanto os meninos escolheram andar com quem não presta, com colegas já do tráfico, com colegas que faziam coisa errada, ela escolheu andar com outras pessoas, ir para a igreja, escolheu viver com amigos da fé. Então, olha só, tudo igual, e no final você vê escolhas diferentes. Você vê ela ali se preparando para entrar numa cirurgia, mas o que você enxerga? Você enxerga uma pessoa que lutou para vencer, indignada, porque teve as mesmas chances e oportunidades. Mas a vida é feita de escolhas. E quem disse isso não fui eu, foi o Senhor Jesus. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Olha isso. A gente louvou no começo, né? Porque tem gente que fala assim, mas é impossível ser cristão. É impossível não pecar. É uma adolescente. Adolescente é normal. Adolescente vai se masturbar. A menina vai querer ficar. É normal. É normal. Homem sempre vai querer trair. Homem não fica sem sexo. Então colocaram como um padrão de que é normal e que é impossível entrar pela porta estreita. Mas o Senhor Jesus, quando veio, Ele deixou a porta estreita, larga o suficiente para a gente passar. Só que a gente passa sozinho, a gente não passa com bagagem. Você quer entrar pela porta estreita com a bagagem do pecado. Você não vai entrar com a bagagem do pecado. O problema é que as pessoas querem entrar pela porta estreita carregando um monte de coisa que não presta, um monte de sentimento maligno e pensamento maligno que não entra pela porta estreita. Na porta estreita entra só você. Essa palavra é uma das mais fortes que o Senhor Jesus fala. E ela não é uma ameaça, gente. Tem gente que lê isso e fala, então a maioria vai para o inferno. Sim, é fato. Porque muitos escolhem, muito mais pessoas escolhem passar pela porta larga. Mas isso não é uma ameaça, é um alerta. O Senhor Jesus está nos alertando e nos orientando. Ele não fala assim, escolham entre um. Ele já fala, entre pela porta qual? Estreita. Entra pela porta estreita. A porta larga, ela pode dar muita coisa que nada vale, mas que o mundo
viver de aparência, se aparecer. Eu não conheço pessoas, conheço pessoas que eram da igreja. Eu conheço a vida que a pessoa tem de verdade, é pior ainda. Porque eu conheço a vida que a pessoa tem de verdade. E ela sai espalhando uma vida que não existe, uma foto de uma alegria que não existe, a ostentação e o dinheiro que ela não tem. Porque é isso. O mundo julga como importante coisas que na verdade não são. Muitas mentes fracas, que precisam mostrar para os amigos que nem são amigos de verdade. Porque fora da fé, não existe amigo de verdade. Existe colega. Amigo não. Amigo é aquele que quer te aproximar de Deus. Esse é seu amigo. Agora, conhecido aí, e esses jovens querem mostrar alguma coisa para surpreender esses conhecidos que na primeira oportunidade que tiver, ela vai dar um tapinha nas costas e falar, ó, tô nem aí, vai rir da sua cara. É isso. O mundo julga que é maravilhoso você ir para balada, ter dinheiro para noitada, gastar com balada, droga, festa, mulher, crime. Uau! As menininhas aí, ó, tudo, ai, não pode ver uma motinha, quer subir na moto, ai, se sente alguém quando está junto com um traficante. Se sente alguma coisa. Não, o valor não está naquilo, o valor está nela. E ela perde o valor. Morreu uma menina que negou o sexo para um traficante. E eles gravaram, saiu nas redes, expuseram a menina. Porque é isso que acontece quando você toma decisões erradas. Expuseram ela. Eles já fizeram para avisar todo mundo. Eles já fizeram para avisar. Ó, já fica o recado. Se agir assim, é isso. É pendura a cabeça para servir de recado para os demais não fazer igual. E foi isso que fizeram com a menina. O mundo julga isso, ó. O mundo julga que você tem valor quando você está chamando atenção. Mas, gente, Deus está dizendo, o caminho fácil pode te atrair. Só que o caminho que vai te salvar é o caminho certo. O caminho fácil pode te enganar, pode te atrair e te enganar. Mas o que vai te salvar é o caminho certo. Só existem dois caminhos. Só existem duas portas. Pensa nas suas atitudes. Porque no final, todo valentão, todo machão, todo poderosão, o cara do crime que está lá com o fuzil desse tamanho, todo machão lá da favela que quer mostrar que é homem para fazer as criancinhas o adorarem, para fazer as criancinhas o idolatrarem, porque é isso que acontece na favela. A criança cresce com a ideia de que o traficante é herói. Entende? Só que todo machão, na hora que a casa cai, e vai cair, quer ser salvo. Aí você vai, aí a pessoa descobre que ela não tem amizade no meio do pecado. Olha o que esse vídeo mostra. Eu não aguento mais não, tô arrependido, velho. Isso aqui não é vida não, tá? Léo, vem me buscar, por favor. Ó, tá subindo, tá deixando tudo. Eu não quero morrer não, mano. Eu só queria que você levou. Ai, eu não me parar, socorro, irmão. É, bagulho é doido, irmão. Ele fala assim, tá meio com som, mas ele fala
falou assim: Léo, vem me buscar, Léo. Aí é quando eles estão na mata, que os policiais traem eles para a mata, né? Para fazer o confronto na mata. E ali ele, de guerra, tudo pronto para a guerra. E quando ele vê que o cerco vai fechar e que ele vai rodar, ele manda uma mensagem pedindo ajuda. Ele manda uma mensagem pedindo ajuda. Ele tem ajuda? Existe amizade lá fora? Não existe. Mas olha só, esse homem, olha a cara dele chorando, cara. A cara dele de choro, de desespero, de uma pessoa que está prestes a ver ali a morte, uma pessoa de desespero. Esse rosto que ele tem ali, assim, de desespero, não era o rosto que ele estava horas antes, dias antes. Ele era machão, achava que estava tudo certo. É a falsa impressão de que tudo vai dar certo na vida errada. Ah, pastora, mas eu não sou do crime. Deu glória a Deus por isso. Deu glória a Deus por isso? Glória a Deus. Mas você é do pecado? Porque você sabe que não tem diferença, né, para Deus. Porque não é só o crime que é pecado. Prostituição é pecado. Não é só o crime que é pecado, adultério é pecado. Você sabe. Os vícios são pecados. Então, é muita coisa. Omissão também é o quê? Pecado. Duvidar é o quê? Pecado. Mas sabe a impressão? A falsa impressão de que vai dar tudo certo quando a bomba está para explodir? Ele viveu dias antes, sendo machão, tá tudo certo. Ah, isso, mano. Sou do crime lá, não sei o quê. Talvez você sinta essa impressão: não vai dar tudo certo, eu vou pecar dessa vez, mas tudo bem, depois eu peço perdão. Não, vou fazer tal coisa, mas não vai dar nada, ninguém vai descobrir. Sabe essa falsa impressão que o diabo te joga de que está tudo bem na vida errada? A má notícia que eu tenho para te dar é que o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Esse homem aqui, ó, descobriu isso do jeito mais terrível. Não tem como você colher uma vida boa plantando sementes do mal. Você consegue compreender isso, igreja? Aqueles líderes, né, do tráfico que influenciavam ali, né, influenciaram jovens para o abismo, que mandaram, né, almas para o inferno. Afinal, vamos pensar. O que eles nasceram para ser? Vamos fazer uma reflexão? Quem vem comigo? Vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Afinal, o líder do tráfico, o que ele nasceu para ser? Eu ouvi, né, alguém dizer que quem nasce na favela não tem escolha. É aquilo que o sistema determina. Mas o que Deus determinou? E o que Deus determinou? Porque você sabe, não existe ninguém aqui que nasceu sem propósito. Declara: eu nasci com propósito. Eu nasci com propósito. Aqueles jovens nasceram com propósito também. O que Deus determinou que eles seriam? O que Deus sonhou, planejou para a vida deles? Será que Deus projetou eles para serem traficantes? Será que eles nasceram com esse propósito? Sim ou não? Não ou não? Deus queria que eles usassem o seu dom para arrastar. Sabe o dom de influenciar? Porque eles têm um dom de influenciar. Quem concorda? É um dom de influência. Deus queria que esses traficantes que influenciam os jovens para o mal
usassem esse dom de influência para arrastar multidões para o caminho de Deus. Era isso que Deus queria. Deus sonhou que eles seriam líderes de almas e não de facções. Deus sonhou que eles usariam a voz deles para evangelizar, para pregar, para levar a vontade de Deus e não para ameaçar. Deus sonhou que as mãos deles seriam mãos para abençoar e não para destruir, gente. Você consegue entender? Que eles também existem sonhos de Deus sobre a vida deles que eles não estão permitindo que se cumpram. Muitos, inclusive se não todos, tiveram acesso à palavra de Deus em algum momento das suas vidas, mesmo que ainda como crianças. Todos podem decidir viver uma vida de honra ou de desonra. Lembra dos dois caminhos? Caminho da morte, caminho da vida. Porta larga, porta estreita. Vida de desonra, vida de honra. E no final tudo se resume em escolha. Porque todos nós, para de se achar que você é a vítima. Para de achar que você tem menos chances do que o outro do seu lado. Todos temos as mesmas oportunidades, as mesmas chances. E muitos desperdiçam. Muitos jogam no lixo. E talvez você continue a achar que não. Ah, não, pastor, mas não é assim. Só que está todo mundo aqui sentado na mesma cadeira, ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma chance de ser transformado. E você continua às vezes achando que, mas para mim é sempre mais difícil. Para mim é mais difícil. E talvez você não é a pessoa que poderia pender o crime, né? Talvez você jamais seria um assassino. Isso é muito bom, de verdade. Mas essa palavra ainda é para você. Não pense que essa palavra não é para você, não. Essa palavra ainda é para você. Porque você pode estar pendendo para o engano. Pode estar pendendo para o esfriamento. Pendendo para fugir do seu chamado. Pendendo para estar longe do sonho que Deus sonhou para a sua vida. Porque você consegue identificar que não foi o que esse traficante está vivendo, que a gente acabou de ver no vídeo, não é o que Deus sonhou para ele. Quem consegue identificar? Deus não sonhou assim, já sei, eu vou fazer ele ser traficante, e aí ele vai matar muita gente, vai destruir muita gente, depois um dia vai ter um confronto, e aí eu vou matar ele. Isso não era plano, não era sonho de Deus. Mas era um sonho do Senhor, um sonho do diabo. Porque todas as vezes que você não permite que os sonhos de Deus se cumpram, você não precisa escolher, diabo, eu não quero que os meus sonhos se cumpram. Você já fez isso. Sabe o muro? Sabe a história do muro? O muro já era o diabo. O problema é que você não quer que os planos de Deus se cumpram, mas também não quer que os planos de diabo se cumpram. E você não tem a sua opção de escolha. A sua opção de escolha é: você quer Deus ou não? Porque se você não quer Deus, o diabo não vai pedir licença para entrar. Então, com licença, será que você permite que eu destrua a sua vida? Só hoje. Quem é bom e te dá o livre-arbítrio é Deus. Quando você pega esse livre-arbítrio e joga dentro da lata do lixo, você já deu a autoridade da sua vida para Satanás. Todas as vezes que você der a autoridade da sua vida para Satanás, você não pode reclamar assim: mas Deus, por quê? Foi a sua escolha, foi a sua decisão.
Você decidiu pelo caminho errado, a porta larga. Para pensar. O mesmo Deus que criou o homem abençoado, criou o homem fracassado. Só que a diferença está na escolha. Ele não criou um homem para ser fracassado. O mesmo homem que morreu no tráfico foi criado por Deus, pelo mesmo Deus que hoje, pelo nosso Deus de que nós estamos aqui hoje buscando. Deus criou todos. Mas é sempre a escolha que vai trazer se você vai ser fracassado ou se você vai ser abençoado. Porque Deus não criou ninguém para crime, Deus não criou ninguém para morrer cedo nesse mundo, Deus não criou ninguém para ser envergonhado. Deus não fez o homem para ser humilhado, pisado, envergonhado, para ser uma decepção, para viver no desânimo, na angústia. Deus não fez o homem para isso. A gente não foi criado com esse objetivo. Deus sonhou com cada um de nós, sendo aquilo que nós nascemos para ser, seus filhos. Repete. Eu nasci para ser filho de Deus. Teu coração acredita nisso? Porque ele precisa acreditar. Porque decisão decide DDD. Esse DDD, ele precisa fazer parte da sua vida. Todos os dias você tem que pensar DDD. Repete. DDD. O que significa? Decisão decide destino. Isso tem que fazer parte sempre. Você aprendeu isso faz 20 anos. Você tem que morrer sabendo disso, para você poder ir para a glória. Vivendo isso, para você poder ir para a glória. Você precisa entender que a sua decisão hoje decide o seu destino. Eu quero te perguntar, aonde você se vê daqui 10 anos? Na fé? As suas atitudes hoje, do jeito como você está permitindo a sua vida, daqui 10 anos você vai ser uma pessoa de fé? Você vai estar fiel? Você vai estar firme no propósito? Aonde você se vê daqui 10 anos? Porque daqui 10 anos a sua vida vai ser reflexo da sua atitude hoje. Eu não tenho uma máquina do tempo que vai para frente, mas eu posso ir para trás. 10 anos atrás, a gente estava aqui numa festa e as pessoas recebiam chance de mudança também. 10 anos atrás. Criança que um dia entrou no nosso carro para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, para ficar feliz, para receber sorrisos, para receber o amor que ela não tinha lá fora. Mas a gente estava aqui, com as portas abertas, para dar esse amor, mostrar o caminho do Senhor. E essa foi a criança que um dia mais tarde vira adolescente. E aí ela entra no nosso carro de novo. Depois de um longo período fora da fé. Ela era criança, era da fé. Virou adolescente, fez as escolhas dela, se envolveu com o que não deveria, e por este longo período, ela de novo entra no nosso carro. Mas não era para vir para a igreja. Era para ir para o hospital. Só que infelizmente ela não aguentou. Ela morreu
de overdose. É Carol, né, o nome dela? Ou será que seria Obreira Carol? Obreira Carol. Será que Deus sonhava com isso? A Carol que fazia a obra, pensou a levita Carol, louvando hoje aqui com as meninas? A levita Carol. Percebe o sonho de Deus? O sonho de Deus não se cumpriu. Às vezes você fala assim, não, os sonhos de Deus sempre vão se cumprir. É isso que você precisa entender. Quando Deus te deu o livre-arbítrio, Deus abriu mão de ter poder sobre a sua decisão. Ele abriu mão, ele escolheu isso. Ele decidiu isso. Você vai escolher por si. E por causa disso, você consegue perceber que o sonho de Deus não se cumpriu na vida que era para ser a obreira Carol, a levita Carol, a pastora Carol. A vida é feita de portas. Ela fez as escolhas. Algumas portas largas, cheias de brilho falso. Já que eu assim, toda hora. Querendo abrir uma porta fácil. Querendo abrir uma porta para te afastar. Só que lá na frente dessa porta é só escuridão. Agora, a porta estreita, a porta difícil, aí essa exige fé e coragem para você permanecer. Só que lá na frente tem vida. Você consegue entender? Você precisa entender que o objetivo do diabo é roubar a sua vida. E como que ele começa fazendo isso? Roubando a alegria de viver. A gente já pregou isso. Quem lembra? Lembra? A gente pregou sobre isso? Se você olhar o rosto dela levantando quando ela foi sorteada, ganhando aquela bicicleta entre as nossas crianças, o que você vê? Você vê alegria. O que o diabo fez? Apagou o sorriso do rosto dela. Todos os domingos a gente buscava a Carol para a igreja. Todos os domingos. E aí, junto das outras crianças, ela louvava, ela sorria, ela cantava, ela participava das festas, dos eventos, ela aprendia sobre o amor de Deus, tinha sonhos, tinha pureza. Tá tudo certo. Só que aí o tempo passou. E aí na adolescência as suas decisões começaram a mudar. Quem aqui foi uma criança da nossa igreja? Levanta a mão. Pastor, eu sou da igreja desde quando eu sou pequena. Desde quando eu sou criança. Levanta a mão. Vocês têm que tomar muito cuidado. Muito. Porque quantas crianças estavam como vocês? Do lado de vocês. Aprendendo as mesmas coisas que vocês. Vivendo as mesmas experiências que vocês aqui dentro da igreja. E hoje não estão. E sempre é na adolescência. Você pode perceber. É sempre assim. A criança ela é pura, ela tem a alegria do Senhor, ela começa a crescer. Ela se mistura com as más companhias, as más influências, e ela se afasta da gente. Ela se afasta dos amigos da fé, ela se afasta da igreja, começa a não vir mais para o culto, começa a faltar. Olha só. Que coisa. Ela escolheu o caminho dela. A Carol escolheu o caminho e ela só não sabia onde esse caminho ia chegar. Cuidado para você não escolher errado. Porque uma coisa é certa. O caminho da morte não te leva à vida. Consegue compreender isso?
Então dessa vez não deu tempo dela se arrepender. Então dessa vez não deu tempo. Será que você está sentado aqui? Como um dia a Carol teve, pensando e repensando. Várias e várias vezes ela ouvia que ela foi criada para ser feliz. Igual você ouve. O sonho dela, aliás, o sonho de Deus na vida dela, foi interrompido pelas suas próprias escolhas. Somente você pode interromper o sonho de Deus. O diabo não pode. Você entende que o diabo não tem força contra Deus? O diabo pode interromper o sonho de Deus? Quem pode? Quem recebeu o livre-arbítrio. As suas escolhas podem interromper. Houve ali uma interrupção do plano de Deus. Para pensar, será que você está dando brecha? Se você estiver dando brecha na sua vida para o diabo, você está interrompendo o plano de Deus na sua vida. Deus tinha plano para ela, como tem para você, de forma individual e especial. Poxa, a palavra de Deus fala que os planos do nosso Deus é planos de paz, de alegria, de não nos fazer mal. O plano de Deus é lindo. Mas quando a Carol escolheu fazer a vontade do diabo, os planos de Deus pararam ali. Parou. Automaticamente parou. Você vai deixar os planos de Deus parar na sua vida ou se cumprir? Para aí, pensa aí no seu coração. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir ou serão interrompidos? As suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas estão fazendo com que os planos de Deus sejam interrompidos? Você pode ter errado, você pode ter se perdido. Só que se você está vivo, ainda tem tempo de escolher diferente. Amém, pessoal? Amém. Dá tempo. Porque a porta estreita não se fechou. Você está vivo. Então a porta estreita ainda está aberta. O Senhor Jesus ainda te chama. Ele fala, vem, eu acredito em você. Mesmo quando você acha que você não é capaz. Mas o Senhor sabe que você é capaz. Porque Ele te criou com um propósito que Ele conhece. Porque no final das contas, sempre a sua decisão vai decidir se o propósito de Deus vai se cumprir ou não. Quem decide por Deus nunca perde o caminho da vida. Quem decide por Deus nunca perde o caminho da vida. Essa cena é forte, acabou de ser variada. Oi, Senhor, tá todo mundo. Você aceita Jesus?
Estava esperando só. O inferno estava ali, ó, pronto. Mas alguém foi ousado. E por causa desse alguém ousado, né? Essa pessoa foi usada por Deus. Por causa de uma mulher ousada, ela foi usada por Deus. Me alegra muito acreditar que esse homem se arrependeu de verdade, ainda que na sua dor aí, e foi para o céu. Me alegra muito acreditar que esse arrependimento tenha sido real, porque se foi, ele está com Cristo agora. Amém, pessoal? Amém. Só que mesmo assim, você precisa compreender que o sonho de Deus não foi cumprido, porque não era isso que Deus planejou. Você entende? Não era isso que Deus planejou. Deus não planejou que o filho dele ficasse sem pai. Deus não planejou que a mãe desse homem vivesse um choro, uma tristeza para sempre. Deus não planejou que a esposa desse homem fosse ficar sozinha e destruída. Então, a gente precisa compreender que enquanto a gente está vivo, a gente tem chance. Amém, pessoal? Quando a gente está vivo, a gente tem chance. Só que você vai se arrepender e tomar sua decisão realmente quando não tiver mais tempo para viver o sonho de Deus. Entenda o que eu estou falando? Não estou falando que não é válido, igual muita gente fala, matou um monte de gente, ela vai para o céu, é fácil. Não. Quem fala isso não conhece a vontade de Deus, porque Deus não tem alegria na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, ele quer que todo mundo se arrependa. E mesmo que esse homem tenha feito muitas coisas erradas, seu arrependimento foi sincero, ele está com Cristo. Porque o fato dele ter feito um monte de coisa errada, às vezes faz a gente achar que os nossos pecados são menores que o dele. Só que não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Existe pecado. Só que o que me machuca, o que me entristece, é pensar que o plano de Deus para a vida desse homem foi totalmente, 100% interrompido nas más escolhas dele. E aí eu te pergunto, quando vai ser o momento do seu arrependimento? Quando vai ser o momento? Você sempre vai deixar para amanhã? Até você perder o tempo que você poderia ter na presença de Deus, como deveria viver? O tempo passa. E você pode recuperar tudo. Ele recuperou a salvação que ele tinha perdido. Só uma coisa ele não pode recuperar: o tempo. O tempo não vai voltar atrás. O tempo ali não pode ser recuperado. O tempo que ele teria com os filhos vivendo, indo para a igreja, louvando, as pessoas que esse homem evangelizaria, elas não serão evangelizadas. O bem que esse homem faria nessa terra, essas pessoas não receberam esse bem. A família abençoada que esse homem teria não existiu, porque a família do traficante não é uma família de bênção. Mesmo antes dele morrer, já era uma vida de destruição. Já era uma esposa que devia apanhar, já era um filho que já era maltratado, já era uma mãe que já chorava todos os dias. Quanto mais tempo a pessoa passa longe do caminho de Deus, mais ela perde. Se você soubesse quanto é valioso o tempo, você falaria assim: oh, Deus, é agora. Eu não vou me arrepender amanhã, eu não vou mudar amanhã, que depois vira amanhã, que depois vira amanhã. Não. É agora. Você precisa entender. Uma coisa, você precisa sair daqui hoje ciente. Você tem que tomar a sua decisão e saber que toda decisão que você tomar vai ter uma coisa chamada consequência. Repete aí. Consequência. Quais serão as consequências? Você vai ter que perguntar isso para você. Sempre.
Porque você tem que tomar decisão hoje. E todos os dias, porque todos os dias o diabo vai colocar caminhos assim para você se desviar para um lado e para o outro. Todos os dias o diabo vai querer que você desvie para a direita, desvie para a esquerda. Ele quer te pôr no caminho dele de todo jeito. Então ele vai tentar fazer você pegar saidinhas ali, ó, para no final cair no caminho dele. Entenda. Você vai ter que compreender essa pergunta aqui, ó. Quais serão as consequências? Essa pergunta é muito importante. Toda decisão e toda escolha que você for tomar, você vai perguntar para você mesmo: quais são as suas consequências? Quais serão as consequências dessa decisão, dessa escolha que eu vou fazer? Amém, pessoal? Amém. Porque se existe o caminho da morte, existe o caminho da vida. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida e tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Se a gente começou falando no caminho da morte, a gente vai finalizar falando no caminho da vida. Quais escolhas você vai fazer? Qual caminho você escolhe hoje trilhar? Você vai deixar para decidir quando? Nos 45 do segundo tempo? Graças a Deus, tinha uma mulher de Deus passando por ali, né? Porque dos 120 traficantes que morreram, não deu tempo, olha. Mas todos os outros que morreram estão no inferno. Mas inferno não é lugar de gente. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo. É que o homem decide que o diabo vai ser seu Deus. E aí o que lhe resta é estar com seu Deus. Toma a sua decisão agora. Amém?